Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Meu nome é Enomi Santos e fazemos parte do grupo EBD Views Teologia Visual, cujo objetivo é transmitir a palavra de Deus de maneira visual, prática, para que assim possamos aprender melhor sobre a sua santa e poderosa palavra. Nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco das lições bíblicas dos jovens. Vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, que é exatamente essa revista aqui da nossa CPAD, tá bom? E eu gostaria de mostrar para os irmãos, para nós ganharmos tempo, o nosso gráfico esboço. Nosso gráfico esboço, como os irmãos sabem, se refere à lição, né? A lição. Porém, nós trouxemos ele aqui de maneira diferente, porque nossa ideia aqui é mostrar como é que começa o livro de Abacuque e como é que ele termina. Então, no gráfico aí você percebe que ele começa com uma interrogação, tá? Então ele começa com uma interrogação, nós vamos ver isso de maneira mais detalhada, e ele termina com uma exclamação, ou seja, com uma certeza. No início ele começa com dúvida, com incerteza, e depois ele termina, conclui com uma certeza, afirmação, né, do que ele estava sentindo e do que ele sabia que iria acontecer. Então, eu quero convidar você para a gente rapidamente falar um pouco sobre isso. Esse é o gráfico esboço, lembrando que este gráfico ele pode e ele deve ser impresso, tá bom, irmãos? Eu vou mostrar uma outra dinâmica aqui para vocês e vocês podem querer usar, mas este que eu estou mostrando aí para vocês na tela, ele é melhor para imprimir e para você dar uma aula em cima dele. Este que nós vamos mostrar, ele já é mais como slide para mostrar no Data Show e também se for fazer algum tipo de apresentação, tá? Então, meus amados, como eu disse para vocês, estamos falando sobre Abacuque. O texto do dia diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que passa correndo. E esse texto de Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 4, ele também está dentro do que nós vamos falar aqui, tá bom, irmãos? Porque são 3 capítulos, então dá para se fazer um resumo abençoado desse tema, desse profeta. A síntese diz: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. E nós precisamos muito da fé nesses dias tão difíceis em que nós estamos atravessando. Conforme eu falei para os irmãos, Abacuque começa o seu livro, e eu quero me ater mais nisso, tá, irmãos, de maneira mais direta. Aqueles outros detalhes sobre a vida de Abacuque, você pode dar uma olhada, né, a questão da data, estrutura. Então, acredito que você pode ver na lição. Mas aqui eu quero fazer uma visão panorâmica do livro e focando mais nessa parte prática. O primeiro capítulo, você tem o profeta oprimido pela situação, queixoso, cheio de dúvidas, questionador, porque, afinal de contas, ele pergunta por que essas coisas estão acontecendo, por que a nação estava naquele estado, naquela situação. Então, claro, como um profeta de Deus, como um homem de Deus honrado, como um homem que serve a Deus, que conhece a lei do Senhor, é claro que se você está dentro de uma sociedade
que era para ser uma sociedade de sacerdotes, de adoradores de Jeová, não era correto nem coerente você estar numa situação em que a própria sociedade está imitando o costume das outras nações. Então é claro que ele está em dúvida, ele está cheio de incerteza. E é por isso que ele começa o seu livro perguntando: até quando, Senhor? E por que tudo isso está acontecendo? Meus amados, e aqui a gente já avança mais um pouco, porque qual era a queixa de Abacuque? Por que o profeta se queixa a Deus? Lembrando, para que a gente entenda melhor, e eu sei que você sabe disso, mas é só para que a gente se situe, Abacuque é aqueles profetas pré-exílio, né? Jerusalém ainda não tinha sido levada ao cativeiro, e Abacuque é um daqueles profetas que profetizam contra, né, os pecados da nação, ok, irmãos? E é por isso que ele faz essas queixas, porque ele diz que na nação impera a violência, existe muita violência na nação, muito tumulto na nação. Aí eu quero perguntar para os irmãos, nós estamos vivendo algo parecido também no nosso país, onde a violência impera, onde há tumultos para todos os lados, aonde há polarizações, de um lado uma ideologia, do outro lado outra ideologia, e a gente está vendo essas coisas em ebulição, como se a nação estivesse em ebulição. Então esta violência, infelizmente, acontecia na nação de Israel, tá? E, claro, ele se queixa da iniquidade. Iniquidade, irmãos, é pecado. Então, todo tipo de coisas ruins, todo tipo de pecado estava acontecendo na nação, tá? A nação abandonou o culto a Deus. A nação começou aliás, continuou com a questão da idolatria, adorando vários outros deuses, abandonando a lei do Senhor. É por isso que há também contenda, litígio, um se colocando contra o outro, né? Abacuque, ele fala da expressão que a lei estava frouxa. Então, essa contenda, esse litígio, é por causa da injustiça que acontecia exatamente pelo fato da lei estar frouxa. Todos nós sabemos disso. Quando se trata de Israel, nós temos uma monarquia, nós temos reis que estão ali governando a nação, mas nós temos uma teocracia, que é o governo divino. Deus está acima de todos os reis, governando aquela nação. Mas para que isso acontecesse, eles precisavam ser fiéis à lei que ele havia deixado. Então, o povo tinha abandonado a lei, e vocês sabem, dentro dos 612 ou 13, né, preceitos da lei, havia muitos preceitos da lei que eram a constituição jurídica daquele país, onde as pessoas, seguindo todas aquelas ordenanças, então havia justiça social, porque a lei contemplava toda essa parte da sociedade, sobre como tratar um irmão, sobre como negociar. Então, todos esses aspectos a lei também contemplava, porém eles tinham abandonado a lei, eles tinham praticado a injustiça, eles se voltavam para os ídolos. E é claro que, se voltando para os ídolos, eles iriam então abandonar a lei do Senhor. Abandonando a lei do Senhor, então a coisa ficaria fora de controle. Porque até no texto de Paulo aos Romanos, ele fala sobre isso, que a lei é boa neste sentido para regulamentar as ações humanas, para mostrar o pecado humano e assim você se proteger. Mas quando não há lei,
quando não há aplicabilidade da lei, então eu vou fazer, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. É uma expressão que a gente encontra, inclusive, no período dos juízes, quando muitas coisas aconteciam lá e havia um texto, uma frase que resumia isso. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Agora, meus amados, entenda bem uma coisa, a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, nós não temos justiça própria, porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça, ela está infectada pelo pecado. Então, nós não temos uma justiça coerente. Qual é a justiça que vale? É a justiça de Deus, que estava expressa na sua lei, que era exatamente para a gente seguir. Mas só que as pessoas daquela época não faziam isso. E é interessante que quando você não tem esse padrão moral, por mais que você seja um ministro da justiça, como temos muito aí, você está passível sim de cometer injustiças, como é o que nós estamos vendo acontecer no nosso país. Então é preciso sim orarmos, porque a lei está frouxa, a lei está flexível, a lei está passível de várias interpretações. E pela palavra de Deus, nós não podemos aceitar isto, já que Cristo é a verdade. Então, não existe para Deus, para o Evangelho, para a palavra do Senhor, uma verdade relativa. A verdade não está relativizada, não depende do seu ponto de vista. Se fosse assim, cada um interpretava do seu jeito e nós teríamos uma sociedade completamente apodrecida pela sua própria forma de fazer justiça. Mas é o que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente, meus amados. Então, o profeta, ele se queixa porque todas essas coisas estavam acontecendo. E na ideia dele, parecia que Deus estava deixando com que isso acontecesse. Então ele se coloca no lugar da brecha, digamos assim, para dizer, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Todas essas coisas, a violência, a iniquidade, a maldade, o litígio, a injustiça, a lei está frouxa, ninguém obedece à lei. Por que isso está acontecendo? E aparentemente parece que o Senhor não faz nada. Meus amados, este até quando de Abacuque é algo que nós devemos pensar, porque também acontece nesses dias que nós vivemos. O que é que Deus, irmãos, responde para Abacuque? A palavra de Deus mostra já, ainda no capítulo 1, versículos 5 a 10, que Deus responde para Abacuque. O que é que ele diz? Ora, Judá será julgada, será castigada, porque é impossível que haja pecado, que haja transgressão de lei, sem que haja punição, sem que haja julgamento. Então Deus iria sim julgar a Judá. Deus iria julgar a nação, aliás, a nação como todo. E para isso ele iria trazer Babilônia para punir Israel, tá? Nós vamos tratar melhor sobre isso aí. Agora é claro que quando Deus responde que traria uma nação para punir Israel, isto também não foi bem visto pelo profeta Abacuque, porque o que ele questiona é como é que o Senhor vai usar uma nação mais ímpia do que nós para julgar a nação de Israel, o teu povo. Então era mais ou menos esse o questionamento que Abacuque fazia, porque todo mundo sabe que Babilônia era de fato uma nação ímpia, não é? Cheia de idolatria, inclusive idolatria ao próprio
ao próprio governante. Você pode fazer essa junção aí com o livro de Daniel, quando você vê lá a estátua de Nabucodonosor sendo erigida, sendo construída para ser adorada, e na visão de Nabucodonosor também, que ele pede para que se interprete, para que se diga a visão, é mostrada ali uma estátua, inclusive a cabeça dessa estátua, a interpretação é que ela se referia à Babilônia, a cabeça de ouro, que era uma nação rica, inclusive de fazer de invadir as outras nações e de tirar as riquezas das outras nações, tá? Então, meus amados, é claro que Abacuque, ele sente esse peso, não é, de uma nação ímpia que estava para servir como espada de Jeová para a nação israelita. Eu quero dizer uma coisa aqui importante para que a gente entenda por que Deus faz isso. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 48 a 51, vamos ver se eu consigo achar aqui para os irmãos. Você encontra uma coisa muito importante. Por quê? Porque isso não estava longe do que Deus tinha dito que iria acontecer. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque algo muito importante que nós devemos notar, sabe o que é? É a profecia bíblica. Profecia bíblica. A Bíblia diz que Deus é aquele que anuncia um fim desde o começo. Então, nós estamos aqui na época de Abacuque, muitos anos depois de Moisés, não é? Muitos anos depois de Moisés. Antes, Deus já havia revelado para Moisés que a nação ia conquistar a terra, que a nação ia entrar em Canaã, mas que esta nação, Israel, iria se corromper ante os deuses das outras nações e Deus ia agir contra a nação de Israel. O que nós encontramos aqui em Deuteronômio 28, quando Moisés fala a respeito dessas coisas? Deuteronômio 28. Então ele diz aqui, olha, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Vocês o servirão com fome, com sede, sem roupa, precisando de tudo. Deus tratará com vocês com crueldade até os destruir. O Senhor Deus fará vir contra vocês de longe um povo estrangeiro que fala uma língua que vocês não entendem, porque Babilônia não falava o hebraico, correto? Uma língua que vocês não entendem, eles os atacarão como águia. Um dos símbolos da Babilônia era também a águia, por causa da questão da agilidade, tá? Eles, olha aqui, irmãos, são gente cruéis, que não respeitam os velhos, não tem pena dos moços, eles faziam isso, eram extremamente cruéis, né? Eles vão devorar todo o seu gado, todas as suas colheitas, e vocês morrerão de fome, e deixarão vocês sem cereais, sem vinho, sem azeite, sem crias e ovelhas. Ou seja, é exatamente aquilo que Abacuque vai falar lá no final do livro. Porque Deus está dizendo aqui que esta nação iria devorar eles por completo, além de acabar com os moços, os velhos, iria também acabar com o gado, iria também acabar com as colheitas. Por quê, irmãos? Porque a nação de Israel abandonou ao Senhor. E aí é claro que Deus iria julgar. O problema nosso é achar que Deus não vai trazer a julgamento. É algo que nós devemos fazer, a igreja do Senhor precisa fazer, precisa anunciar, precisa falar que virá um julgamento, que Deus vai julgar. Deus vai julgar não só a nação, mas Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar a terra. E nós estamos fazendo esse trabalho dizendo que Deus vem, dizendo que Deus vai julgar,
mas as pessoas estão cada vez mais dizendo que isso não vai acontecer. Porém, a igreja do Senhor, os profetas da atualidade precisam continuar dizendo que Deus vai julgar a terra, tá bom? Então é importante que a gente entenda sobre isso. Nesse outro gráfico aqui, Deus responde a Abacuque, porque, como eu mostrei lá para os irmãos, é um diálogo, não é? Abacuque faz perguntas a Deus e Deus vai respondendo as perguntas de Abacuque. Veja que ele não está aqui tratando com desrespeito ao Senhor, mas ele está, a queixa de Abacuque é um lamento. Então é diferente de você lamentar para você reclamar ou mesmo murmurar. Então Deus não aceita murmuração. Abacuque não está murmurando, ele está lamentando a situação, ele está perguntando o que é que vai acontecer com a nação, tá? Deus responde também nos capítulos seguintes, ele diz assim, olha, você deve escrever a visão em letras grandes, para que até quem passar correndo possa ver. O que é esta visão, essa expressão visão? De acordo com alguns estudiosos, não quer dizer uma visão, tá? Uma imagem que Abacuque viu, mas sim um acontecimento. Então Deus está dizendo de maneira bem clara, ele diz, olha, você tem que escrever o que vai acontecer, o que eu estou transmitindo para você, de maneira, de uma forma bem visível. Eu até costumo dizer, porque essas placas eram tabletes, né, de barro cozido, onde eles gravavam ali as palavras. E geralmente se chamava um mensageiro para correr às cidades mostrando essas placas. Eu costumo dizer, meus amados, né, na minha formação de design gráfico, que era como se fosse os outdoor de Deus, né? Então essa placa é como se fosse o outdoor de Deus, dizendo de maneira bem objetiva, escreva em letras grandes, para que até quem passe correndo possa ver. Então, a mensagem de Deus é para dizer para eles que todas essas desgraças vão se abater sobre Israel, que eles têm que ter paciência, porque haverá uma demora para as coisas voltarem ao normal, mas haverá cumprimento do que Deus está dizendo. O que há de vir virá e não falhará, diz o Senhor. Então eles têm que ter paciência para esperar pela restauração de Deus, e a gente sabe, quando você lê Jeremias, que isso durou 70 anos, até Deus restaurar toda a nação, tá? Então, haveria um cumprimento desta visão, mas isso seria no tempo determinado, no tempo do Senhor. Enquanto isto, o justo, olha onde se encaixa o texto, o justo viverá pela sua fé, que é exatamente o que diz a nossa lição, meus amados. A fé como forma de vida. Irmãos, qual é a mensagem mais importante aí? Olha, todas essas desgraças vai acontecer sobre a nação de Israel. A nação opressora vai vir, vai destruir, vai dizimar tudo. Haverá remanescentes, nem todos morrerão. Alguns serão levados cativos, outros vão ficar sofrendo, vão passar por muitas coisas, mas aquele que tiver caráter, aquele que for justo, aquele que andar conforme os preceitos da minha lei, ele vai sobreviver por causa da sua fé na palavra de Deus. E é claro
que se olhasse Jerusalém destruída como ficou depois que os babilônicos chegaram, quem estava lá não havia ou não tinha muitos motivos para acreditar que aquela nação se restauraria, mas quem estava prometendo era Deus, e por isso eles tinham que ser fiéis, eles tinham que acreditar na palavra do Senhor. Meus amados, é assim também nos dias de hoje. Precisamos crer na palavra do Senhor, porque vem julgamento de Deus e parece que o mal hoje está imperando. Parece às vezes que Deus não está vendo essas coisas acontecerem, mas Ele está vendo e Ele vai tratar com todas esses problemas. Deus responde também para Abacuque, na sua dúvida, dizendo que Babilônia também será julgada, tá bom? E a gente vê isso, o que acontece exatamente na visão da estátua de Nabucodonosor, né? Quando a própria nação babilônica foi julgada pelas outras nações, pela outra nação que sucedeu, no caso, a Medo-Pérsia, né? A Pérsia invadiu Babilônia e eles venceram esta guerra. Então, também Deus diz que será julgada. É claro que aconteceria desta forma. Ok, meus amados? Por isso que Deus coloca aí na lição, a gente vê os ais, 5 ais contra a Babilônia que são importantes. Primeiro, ai daquele que confia nos seus tesouros. Ai daquele que adquire bens de forma ilícita, bens mal adquiridos. Ai daquele que constrói a sua cidade com violência. Ai daquele que usa violência com os seus vizinhos, com os seus povos. Ai daqueles que praticam a idolatria. Todos esses ais contra a Babilônia era porque eles praticavam essas coisas. Eles confiavam nos seus tesouros. Eles confiavam nos jardins suspensos da Babilônia. Ou seja, tanto é que você lembra que Deus julga o próprio Nabucodonosor, que olhou para a grandiosidade, e de fato era uma cidade muito linda, arquitetonicamente falando, né? E ele se vangloria daquilo, e Deus tira o juízo dele e ele vai comer capim como boi, não é, irmãos? Porque ele se exaltou. Então, a Bíblia mostra isso. Todos aqueles bens eles adquiriram também de forma ilícita, pilhando as outras nações, roubando as outras nações, tá? E por isso que eles praticavam muita violência, tá? Violência contra os povos vizinhos. A idolatria era algo que era terrível em Babilônia, inclusive, como eu falei, em relação ao próprio monarca da Babilônia. O que Deus está também dizendo é que muitas nações podem enveredar por esse caminho, podem fazer essas mesmas coisas, porque existe algo que a gente precisa falar sobre isso daí, mas não dá nesse vídeo rápido, é que existe um espírito babilônico, a prova disso é que ela vai surgir lá no Apocalipse, a Babilônia, né? Não necessariamente a Babilônia de Nabucodonosor, mas aquele espírito maligno que agia em Babilônia também estará presente no período da grande tribulação, tá bom? Apesar de tudo isso, meus amados irmãos, uma coisa que fica muito clara e é muito bom a gente lembrar é que, apesar de tudo isso que as nações praticam, todos os erros, todas as maldades que as nações praticam, e a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje, o que Deus promete é muito maravilhoso, sabe o que é? Como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra. Aleluia! Aleluia! Deus vai manifestar a sua glória e isto será o conhecimento dele sobre todas as terras. A Bíblia diz que um dia todos os ídolos, todos os deuses cairão. Aleluia! Isto é algo que eu anseio no meu coração. Por isso que no Apocalipse diz
que o Senhor vem e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Deus vai julgar essa terra, meus queridos. Agora, para nós encerrarmos, eu falei para os irmãos que Abacuque começa o seu livro com questionamentos, com porquês, né? Com vários questionamentos, mas ele, diante da resposta de Deus, e aqui a gente encerra, ele conclui o seu livro com um ainda que, porque não é só o ainda que, também o ainda que é importante, mas ele faz esta afirmação, porque primeiramente ele pede que haja um avivamento, um avivamento. E quanto nós precisamos de um avivamento? Ele encerra o seu livro não mais com questionamento, não mais com porquês, mas ele encerra com afirmação. Não só ainda que, mas também todavia, todavia. Então, ele termina o seu livro com certeza, mas ele termina com adoração a Deus verdadeira e pedindo que haja um avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Primeiro ele diz que ouviu a palavra do Senhor. Tudo que Deus disse, ele ouviu a sua palavra. Não só o que Deus disse para ele, mas o que ele ouviu no templo, o que ele aprendeu na palavra de Deus. Isto também gerou nele um temor ao Senhor. Ouvi a tua palavra, ó Senhor, e temi. E aí ele clama por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Literalmente quer dizer, faz as mesmas coisas que fazias no passado. Porque, irmãos, preste atenção, eu vejo muita gente falar de avivamento. Eu tenho que falar isso aqui rápido. Mas muita gente fala de avivamento. Muita gente prega sobre avivamento. A gente vê muitos movimentos de avivamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade dentro da palavra de Deus. Não existe avivamento sem arrependimento e sem confissão de pecados. Porque toda vez que Deus avivou o seu povo, foi quando o povo estava em pecado, foi quando o povo estava longe de Deus. Quando Abacuque diz, aviva, Senhor, a tua obra, ele está dizendo, faz as mesmas coisas que fazia antes. Porque o povo estava no Egito, porque o povo estava mergulhado com idolatria, porque o povo continuava idólatra mesmo saindo do Egito, mas Deus demonstrou o seu poder através das pragas, através do Mar Vermelho, através da coluna de fogo, da nuvem de glória. Então Deus fez muitos milagres. O Abacuque ele vai citando todos esses milagres. Deus vem de Temã, ou seja, está falando da vinda de um monarca, só que aí está falando de um Deus todo-poderoso que estava vindo para ajudar a nação de Israel. E aí o Abacuque ele tinha certeza que Deus vinha para julgar a nação. Mas o que ele clama no avivamento, que é isso que deve ficar claro, é que, Senhor, mesmo que tu lance o teu julgamento sobre esta nação, mas este avivamento vai nos ajudar a suportar tudo isso que vai acontecer. É por isso que ele clama por misericórdia. Ele clama por misericórdia. Senhor, na ira, irmãos, isso é maravilhoso. Na tua ira, Senhor, no teu julgamento, Senhor, no que tu vais derramar sobre esta terra, Senhor, no sofrimento que vem sobre esta terra, Senhor, ainda assim, lembra-te que tu és um Deus de misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E então aí que entra o ainda que, porque ele sabe que Deus vai julgar, mas ainda que haja perdas agrícolas, ainda que haja perdas na pecuária, ainda que não tenha o produto da oliveira minta,
que não haja gado nos currais, ainda que Babilônia, como está escrito aqui que eu li para os irmãos, na profecia de Moisés em Deuteronômio 28, ainda que todas essas coisas aconteçam sobre a nossa nação, ainda assim, Senhor, todavia, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele sabe que a ira do Senhor não dura para sempre. E se durasse, todos nós estaríamos condenados eternamente. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E passados os 70 anos, Deus teve misericórdia da nação de Israel e restaurou ela completamente. Meus amados, eu agradeço vocês estarem conosco aí até esse momento. Ajude a divulgar esta palavra. Vamos orar para que Deus traga um verdadeiro avivamento à nossa nação. Não um avivamento falso, porque tem muitos por aí, avivamentos que enchem o ego do homem, mas não o coloca prostrado diante de Deus, em confissão. Até porque, pelo que tem acontecido na igreja evangélica brasileira, é para nós estarmos de joelho. A igreja casada com a política, me desculpa, mas eu tenho que ser sincero, a igreja fazendo conchavos políticos, a igreja não é para isso, a igreja é para pregar o evangelho, é para pregar que Jesus vem, é para pregar que o Senhor vem, é para pregar que vem o juízo e que a Bíblia ordena que todos se arrependam para que sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.